Mensagem: há caminho ao homem que parece direito, mas ao final são caminhos da morte. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Eu quero tomar uma porção das Sagradas Escrituras no livro de Números capítulo 22, em que depois partiram os filhos de Israel, capítulo 22, a partir do versículo 1. E acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão a Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temia muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo que saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos e chegaram a Balaão. E lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficarão com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem, agora, amaldiçoa-me. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque, e disseram: Balaão recusou vir convosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão.
pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais diante e pôs no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não desviara diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, da extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei eu diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a sua parte do povo. Podemos observar que Deus, ele não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, que são os profetas, conforme está sacado no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. O profeta é a boca de Deus. Mas do mesmo modo que existem os verdadeiros profetas, existem os falsos profetas. O profeta, ele é um vidente. O profeta é a boca de Deus. O profeta, ele tem o ministério do Filho do Homem. E Balaão, ele era profeta. A sua profecia, ela se cumpria. Mas Deus, na primeira vez, exortou Balaão e disse para que Balaão não fosse. Mas Balaão tomou a segunda vontade e foi orar ao Senhor, e o Senhor entregou a sua própria vontade. Por quê? Porque Deus, ele tem a sua perfeita vontade. Quando ele fala a palavra, ele falou a palavra, ele não volta atrás. Mas o profeta, com o dom, ele foi satisfazer não o desejo de Deus quando disse não vá,
Então ele tomou a vontade permissiva, como muitas pessoas hoje tomam a vontade permissiva nas suas próprias interpretações, nos seus próprios desejos, para satisfazer unicamente a sua vontade e não a vontade de Jesus Cristo. E a partir do momento em que Balaão saiu da escritura sagrada e tomou o desejo do seu coração, então Deus enviou o anjo com a espada desembainhada, ao ponto em que um mudo animal de carga, a jumenta, quando viu, ela se esmoreceu diante do fulgor da glória do anjo. E quando se esmoreceu, Balaão, com um bordão, começou a espancá-la. E o anjo falou na boca da jumenta para repreender a insensatez do profeta. E naquele momento, Deus já tinha trazido uma advertência para o profeta Balaão. Naquele momento ele não estava mais trazendo uma advertência, naquele momento ele estava trazendo juízo. Deus não chama o homem a juízo sem antes trazer a sua advertência. Deus não chamou juízo a Faraó sem antes trazer a sua advertência com Moisés. Deus não chamou juízo para Sodoma e Gomorra sem antes trazer advertência com o profeta e patriarca Abraão. Deus não chamou juízo a todas as nações de todas as eras sem antes trazer o profeta Ezequiel, profeta Isaías, profeta Jeremias, todos os profetas que foram a própria boca de Deus para repreender toda a nação incircuncisa, para repreender todas as pessoas que estavam tentando fazer a obra de Deus, mas com a vontade permissiva, não com a perfeita vontade. Porque Deus é a palavra que se fez carne, na pessoa de Jesus Cristo, e Ele habitou aqui no seio da terra, e toda pessoa que se aproximou de Cristo e que creu nele, ali estava se alimentando da palavra, do pão vivo que desceu do céu. E Jesus Cristo, antes dele vir, então veio um profeta para abrir caminho, apontando: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Do mesmo modo que houve um precursor abrindo o caminho, apontando a primeira vinda de Jesus Cristo, tinha que vir o precursor apontando o caminho para a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, a sua segunda vinda triunfal. Do mesmo modo que nós encontramos no capítulo 4, versículos 5 e 6 do livro de Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas e converterá o coração dos filhos aos pais. Quem foi que restaurou e converteu o coração dos filhos aos pais? João Batista. Ele veio com espírito e virtude de quem? De Elias. Não que ele fosse Elias em pessoa, porque o primeiro Elias foi o tisbita, mas a virtude e o espírito de Elias ficou com a porção dobrada sobre o profeta Eliseu. O terceiro Elias foi João Batista. Quando disseram: és o Elias? Não, eu sou a voz do que clama no deserto. Ali João Batista, com espírito e virtude de Elias, abriu o caminho aprontando a sua primeira vinda. Mas do mesmo modo havia de vir um profeta com espírito e virtude de Elias, que está em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á todos os mistérios. O maná está escondido para todo o povo religioso. Em todas as eras Deus tem enviado os seus mensageiros, mas o povo religioso, com suas crendices, com suas interpretações teológicas, tem abafado a verdadeira voz de Deus. A voz de Deus era muito rara, não era manifesta na época de Samuel, quando Deus levantou Samuel para repreender quem? A insensatez de Eli com seus filhos, Ofni e Finéias. Todos três morreram. Todos três morreram porque foram rebeldes com o profeta. E quando a pessoa não quer ouvir a voz do profeta, então vai ouvir a voz de um Caifás,
vai ouvir a voz de Manás, vai ouvir a voz de pessoas que não têm compromisso com a Sagrada Escritura, têm um compromisso com o seu próprio ventre, sendo os verdadeiros vendilhões do templo, porque hoje o Evangelho de Cristo está sordidamente sendo vendido por bilhões de dólares, mas não é isso que se prega no Evangelho de São João, capítulo 10, quando Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor ele chora, ele jejuma, ele rasga as suas vestes e coloca a face no pó, ele clama por todos os pecados, por uma classe de corruptos, por uma classe de pessoas vis, de pessoas ímpias, de pessoas presunçosas, arrogantes, mas o Espírito Santo, ele tem tocado nos corações de pessoas humildes, não querendo desfazer de pessoas que são ricas, milionárias. Deus tem os seus eleitos em todas as classes, na classe pobre, na classe média, na classe rica, na classe milionária, na classe bilionária, porque a pessoa pode ser rico materialmente desde que seja pobre de espírito, uma pessoa com um coração compungido, que verdadeiramente adore ao verdadeiro Rei do Universo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra, ela tem que ser o principal, o acessório são os dons, porque os dons são dados sem arrependimento. A vocação é o dom, dons e vocação são dados sem arrependimento. Mas eu faço uma pergunta: você está enquadrado no Evangelho de São João, capítulo 10? Você na condição de pastor, você na condição de diácono, você na condição de evangelista, tem pontuado cada versículo da Bíblia com um amém? Neste momento, faça um inventário da sua vida. É sua vida digna do Evangelho? O que você tem feito com o Evangelho de Jesus Cristo? Você só tem utilizado a Bíblia apenas como livro de história? Ou você tem adorado? Ou você tem realmente ultrapassado aquele caminho de Damasco? Você já foi cegado fisicamente com suas concepções, com suas doutrinas, com seus achômetros, para que a luz de Cristo pudesse naquele momento fazer com que você enxergasse não uma simples Bíblia literal, mas o Espírito Santo que pudesse tirar aquele coração duro que impedia que a palavra de Deus pudesse entrar e pudesse fazer uma verdadeira ressurreição de valores na sua vida, para que você pudesse ter a mesma atitude do apóstolo São Paulo quando teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Não mais sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo é a palavra. Que todo homem seja mentiroso, que Deus sempre seja verdadeiro, que sua palavra na sua vida seja o verdadeiro alicerce, seja o verdadeiro ápice, seja a verdadeira glória, não só do pão viverá o homem, mas de toda, não de 90%, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe a todos.